o assunto em pauta. Vamos lá. O assunto em pauta. E aqui está a mãe da criança, Fabíola Nardemota, que ajudou a parir esse rebento. Tudo bom, Fabíola? Seja bem-vinda ao Copo Café. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bom? Uma das mães, né? Essa criança tem muitos pais. Fabíola, a gente já pegou vários aspectos aqui, ouvimos alguns presidentes do sistema dando seus depoimentos, a forma como eles interagiram. Agora, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como foi esse processo, já que você viveu essa interseção junto à Frencop. Foi um período longo, né? Ato cooperativo, eu vou contar para vocês que eu entrei aqui na OCB em 2007. Desde 2007 eu já ouvia falar sobre a regulamentação do ato cooperativo, que estava na Constituição, uma menção ao ato cooperativo, mas que não tinha esse detalhamento, e por conta disso a gente tinha uma série de interpretações diferentes sobre o que é esse ato cooperativo, né? Então, é um assunto que a gente trabalha aqui na OCB desde sempre como prioritário. Mas quando chegou agora 2019, que começou a PEC 45 a tramitar na Câmara, né, que é do deputado Baleia Rossi, e depois foi a 110 no Senado, a gente reforçou a nossa atuação, especificamente dentro dos textos da reforma, porque a gente sabia que o governo ia acabar alterando a Constituição, então que a gente precisava aproveitar esse momento para falar de ato cooperativo. Então, desde 2019, a gente atuou. E é uma loucura, né? Porque o Brasil é esse momento que a gente está, que a gente sempre está, parece, né, na política brasileira, que é sempre uma revolução, uma confusão um pouco grande. Então, assim, começou discutindo a PEC 45 na Câmara, depois, durante a pandemia, a gente foi feito, né, um grupo de trabalho Câmara e Senado para discutir os dois textos, a gente atuou também, depois mudou e ficou só a 110 no Senado, e a gente foi lá para o Senado para atuar, e agora, esse ano, mudou o foco para a Câmara de novo, voltou para 45. Então, a gente não tem um minuto de paz. Aqui em Brasília, a gente tem que estar sempre atento. E aí, então, a gente começou a atuar na PEC 45 com mais força, já estávamos há um bom tempo falando com o Aguinaldo Ribeiro, relator. O que acontece, que eu vou dizer para vocês, a Receita Federal não reconhece o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Eles têm uma visão extremamente restrita e restritiva também do que é o ato cooperativo, do que a cooperativa pode chamar de ato cooperativo. E por conta disso, eles eram muito contra a gente colocar na Constituição um detalhamento maior, porque daí o que a gente colocar na Constituição obriga eles, né, em qualquer legislação infralegal. Então, a disputa foi grande com a Receita Federal, por isso a gente precisou contar muito com o apoio dos nossos parlamentares, porque foi o lado político que fez o lado técnico aceitar a nossa visão, e mesmo assim, nem tudo que a gente pediu foi aceito, né? Mas aí uma grande parte que já deu aí para a gente essa conquista histórica. E por isso eu não posso, né, Cláudio, deixar de agradecer todos os estados. A gente teve uma mobilização intensa, né, de todo mundo lá, incomodando seus parlamentares, falando, olha, cooperativismo precisa do ato cooperativo na reforma tributária, ato cooperativo na Constituição. Então, foi um movimento de norte a sul do Brasil, ligando aí para 513 deputados, e a gente sabe, porque o relator falou isso para a gente, onde eu passo, alguém me pergunta do ato cooperativo. Ele falou em plenário mais de uma vez, eu vou contemplar o ato cooperativo, eu vou contemplar. Então, a gente sabe que foi essa mobilização aí, e esse trabalho técnico, esse trabalho contínuo que fez eles verem. Mas, muito a contragosto, vou ser bem sincero, muito a contragosto do Ministério da Fazenda e da Receita Federal, que não conseguem muitas vezes reconhecer o diferencial do modelo societário cooperativo, que é uma pena, mas estamos aqui com esse trabalho, né, de sempre fazer eles prestarem mais atenção nisso. Isso aí, com certeza, Fabiola, vai acabar influenciando bastante na questão que envolve até mesmo a intercooperação, porque as demais cooperativas vão poder interagir de forma mais adequada, talvez, né? Mas, para isso, eu quero trazer mais um convidado aqui, mais um especialista no assunto que está aqui sempre com a gente. José Flávio Linhares, direto lá da Paraíba, terra do Aguinaldo Ribeiro. Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Que bom estar com vocês. Que bom encontrar a Fabíola aqui, nossa grande fera aí, que lutou e luta muito, né, pelas nossas pautas.
E o meu professor de sempre, Paulo Campos, que é uma alegria, ele hoje está todo brilhante, está todo bonitão ali. Eu acho que ele vai para um casamento depois aqui do encontro no Copo Café. Estou falando, Mas que bom. O Zé Flávio fala sempre aqui no nosso programa, um quadro dele se chama Aqui Tem Copo, que é para falar sobre intercooperação, basicamente. E isso daí, essa reforma tributária chega num momento importante, né, Zé? A expectativa nossa, cooperativistas, é que as cooperativas possam, de fato, interagir o ato cooperativo, né? É algo que a gente ainda tem muita dificuldade de norte a sul, como já disse a Fabíola, é de que as autoridades aceitem, né, as cooperativas como um modelo diferenciado e, por serem diferentes, elas têm que ter um tratamento adequado, né? E então a gente está numa expectativa do que vem a seguir, porque uma coisa é a aprovação, né, da pauta que foi solicitada, outra coisa é a homologação de tudo que se espera nas divididas esferas. Então, ainda vai ter muita discussão, ainda vai ter muito debate ainda com a própria Receita Federal, com os órgãos que fazem fiscalização, porque há quantos anos, né, desde a Lei 5764, que a gente briga pelo ato cooperativo, né? E quantas vezes a gente é autuado para não ser aplicado o ato cooperativo, quando, na verdade, ele já é de nascedouro, né? É verdade. Mas, assim, eu fico muito feliz e parabenizo a OCB, a gente que é consultor do SESCOP em vários estados, o Paulo, a gente sente o quanto que isso mobilizou a base. De fato, Fabíola, você sacudiu o Brasil com essa movimentação aí do ato cooperativo com tratamento adequado. Fabíola, Parabéns a gente a falou... todos que fazem o sistema OCB. A gente falou aqui ainda há pouco com o Vinícius Mesquita, nosso presidente aqui do Rio de Janeiro. Falamos para ele que nós tínhamos sido convidados para uma festa e até então não tinham oferecido nenhum salgadinho para a gente. Então comemos um salgadinho, agora estamos na expectativa de comer uma fatia de bolo, né? E a música boa, né? E as bebidinhas, né? Agora é hora de comer uma fatia de bolo grande, né? A gente agora, como foi dito, né, aqui para o Linhares, a gente sabe que é a primeira batalha, né? A guerra ainda não está vencida, mas foi uma batalha importante, porque o Lira, para poder aprovar esse texto, ele fez diversos acordos. Então, a gente entende que os acordos vão ser mantidos, inclusive no Senado Federal, independente da Receita Federal, como eu disse, não achar. O nosso texto não era o que eles escolheriam, né, para entrar na Constituição. Mas claro que a gente já está aqui elaborando todas as nossas estratégias, né? Já foi definido o relator no Senado, né? Que é o senador Eduardo Braga do Amazonas, então a gente já está bem atento, já estamos trabalhando, estamos movimentando a nossa base da Frencop lá, e quando chegar a hora, se for necessário, a gente movimenta as cooperativas de novo aí para entrar em contato com os senadores, mas tudo vai depender aí agora do quanto o Pacheco vai querer dar celeridade, né? Ele tem falado aí, o presidente do Senado Federal, de que ele quer dar celeridade ao tema, mas a gente sabe que quem estava com sangue no olho mesmo era o Lira. Ele colocou isso como meta de vida, né? Um legado dele, essa aprovação, e agora vamos ver se o Pacheco vai seguir nessa toada e se em breve a gente vai ter um novo regime tributário no Brasil ou se vai ser uma primeira etapa só, mas de qualquer jeito mostra a nossa força enquanto cooperativismo, sabe? A gente já tinha conseguido uma boa vitória na PEC 110, que não foi para frente, com um artigo sobre cooperativismo, e agora na 45, acho que cada vez mais o governo, o Estado, né? O governo, as pessoas que estão agora lá, o Estado, que são os servidores públicos que estão lá, independente do governo, e os parlamentares, eles cada vez mais percebem a força do cooperativismo, a nossa força na sociedade, e essa força é representada também ali na hora das votações. Então, eles cada vez mais respeitam o cooperativismo nessas votações. Muito bem. Eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que o veículo, a gente sabe que a audiência agora nesse momento ela não é tão alta, mas depois, na continuidade da semana, o volume de acesso é significativo. E aí eu gostaria de dizer o seguinte: a semana retrasada eu estava lá na OCB, em Brasília, num outro projeto, não tem relação nenhuma com isso aí, e no final do trabalho do dia, junto com os analistas dos outros estados, eu fiz uma pergunta, né, clássica, vocês se deram conta, a gente se dá conta de que esse trabalho aqui está movimentando, vai causar efeito em milhões de pessoas. A gente não se dá conta. Então, quem executa não se dá conta. Então, esse seria um ponto. Outro ponto seria que eu
que eu queria colocar é o seguinte: a OCB não faz lobby, a OCB tem um trabalho organizado, um trabalho representativo, autárquico, muito bem estruturado na defesa dos interesses do cooperativismo. Juntando essas duas questões, com o terceiro fator é que nós, com certeza, em 2030, chegaremos a quase a metade do PIB. Nós crescemos 25% ao ano, muito acima da média de todos os demais negócios do Brasil, inclusive do próprio PIB, desenvolvimento do próprio PIB. Por quê? Nós crescemos no crédito 6 vezes mais que os bancos privados, na saúde nós crescemos avassaladoramente, o transporte está chegando na casa dos 25, 30 também, o trabalho não é diferente. Então, juntando essas três coisas, eu quero dizer o seguinte: o trabalho da OCB é um negócio que deve ser noticiado aos 4 ventos o tempo inteiro. Por quê? Porque é uma vitória. Você passa por um conjunto, a Fabiola encabeçando isso, ou capitaneando, seja como for, sentiu isso na pele, e a gente não sentiu, a gente participa como coadjuvante, assessora e tal, beleza, e é o nosso papel. Agora, os protagonistas, em nome da OCB, em favor de todo o sistema cooperativista, passaram por um perrengue, dia a dia, cada minuto, porque é uma batalha, é uma guerra, e talvez sejam muitas batalhas no dia a dia, com obstáculos quase que intransponíveis. Então, você chegar nesse resultado demonstra que nós estamos muito mais estruturados e organizados do que a maioria daquelas pessoas que colocam em discussão o papel da OCB, ou será que nós estamos organizados mesmo? Essas críticas ou esses questionamentos. Então, nós soterramos de vez a crítica. Por quê? Porque o efeito está dado aí e nós temos que aproveitar o máximo, os minutos de glória do trabalho bem-sucedido da Organização das Cooperativas Brasileiras, porque esse minuto de fama, ele dura pouco, que amanhã, às 8 horas, provavelmente nós temos que estar na frente de alguém, de novo, com uma espada na mão, tomando chibatada para poder chegar num outro efeito, que é o que foi dito aqui agora. Então, eu acho que esse registro tem que ser muito bem pontuado. E eu agradeço a oportunidade de poder fazê-lo, e acho que todos devem fazer. A roda não para, né, Paulo? Mas você não pode deixar de reconhecer, porque você descama num resultado que parece, mas isso demandou um trabalho de muito tempo, de muita articulação, de energia humana e social e produtiva no intuito de chegar nesse resultado. Grosso modo, não é se não for muito organizado, a banda não toca. É verdade. Fabiola, eu não sei se vocês têm essa medição aí, mas vocês têm como mensurar quais estados conseguiram interagir mais com seus parlamentares? Olha, a gente não tem exatamente a medida, mas o que surpreendeu muito foi que todo mundo atuou, sabe? Estados até que muitas vezes a gente nem sabia que tinha contato com algum parlamentar específico, mas mapeava que tem uma cooperativa na cidade do parlamentar e entrou em contato. Então, assim, eu digo que a gente realmente ficou muito feliz, porque é um assunto que, você sabe, né, Montenegro, todo mundo está falando aqui, é um assunto essencial ao cooperativismo, então isso realmente mobilizou as cooperativas, sabe? É um assunto que todo mundo consegue entender. E a nossa preocupação, sendo muito sincera, é que a gente poderia inviabilizar o cooperativismo se não fosse respeitado o ato cooperativo na reforma tributária. Claro, a gente ainda era uma preocupação, né? A gente ainda ter lá o adequado tratamento, ainda estava, né? Não estava sendo tirado da Constituição, mas ele continuava extremamente genérico e sem fazer referência, né, à questão tributária, a gente ia de novo para o judiciário. E até lá, quanto tempo a gente ia sobreviver, né? Então, era uma preocupação de verdade de inviabilização do nosso modelo. Então, eu acho que isso realmente gerou aí uma integração, uma mobilização de cooperativas de todos os portes, de todos os ramos, as nossas organizações estaduais. Então, assim, aqui, né, tudo capitaneado aí, liderado também pelo nosso presidente, a Tânia, eu, a equipe técnica, a gente realmente só respirou reforma tributária nessa última semana. Enfim, foram altos e baixos, tá? Foi assim, do relator virar e falar, tudo certo, vai incluir tudo do ato cooperativo, e a gente respira aliviada, e chega o texto totalmente diferente do que a gente tinha combinado. Aí a gente vai falar com ele, porta na cara, ele já, assim, imagina também, né? O relator, ele estava num nível, assim, tenso, né?
tenso, o Brasil inteiro procurando ele, gente. Ele estava dando exemplo, né? Desde a associação que ele nem sabia que existia, das funerárias, dos cemitérios do Brasil. Então, assim, todo mundo procurando ele. E ele dedicou 1h30 para a gente no dia da votação, na quinta-feira de manhã. Ele ficou assim mais de 1 hora, quase 2 horas com a gente, para fechar o nosso texto, e aí foi a hora que a Receita Federal veio para a mesa, como eu disse, com opiniões bem diferentes, bem divergentes, mas a força política contou muito, sabe? Dos parlamentares dizendo, olha, não dá para inviabilizar o Brasil. Exato, não dá para inviabilizar o cooperativismo no Brasil. Ou a gente coloca, ou a gente não vota. A bancada agro, a bancada do cooperativismo, a gente precisa desse texto. Então, foi uma negociação muito, muito interessante e demonstra a importância da gente trabalhar com com essa base parlamentar, sabe? Não adianta só a gente pedir para os parlamentares, a gente também tem que tirar o tempo de conhecer os parlamentares dos nossos estados, apresentar o cooperativismo para eles, porque senão, na hora que eu vou pedir coisa para ele, a gente está só pedindo, né? Eles também querem poder participar de eventos de cooperativa, entender o cooperativismo para eles. Base, né, com a gente. Exato, para eles terem conexão com o que a gente está pedindo. Então, quando a gente pega parlamentares, por exemplo, do Paraná, eles conhecem, tem cooperativa a cada esquina lá no interior. São associados. Do Rio Grande muitas vezes também. Associados. Do Rio Grande também. Do Rio Grande do Sul também, Santa Catarina também. Então, assim, a gente tem vários estados, mas a gente precisa criar essas raízes mais fortes em todo o Brasil, né? É isso aí. Deixa eu chamar aqui também meu xará, Cláudio Rangel, aí para dar um pitaco aqui na conversa. Vamos lá, xará, fica à vontade aí para falar com a Fabíola, os nossos amigos. Fabíola, me diz uma coisa, quais são as restrições que a Receita faz ao ato cooperativo? Eles entendem que a gente está querendo ampliar demais o conceito e, com isso, colocar uma série de operações que eles entendem que não são operações de ato cooperativo dentro do conceito de ato cooperativo e, com isso, não ter a incidência de impostos, né? Então, mas eles chegam no momento, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, só para vocês entenderem. A gente tem o produtor de leite, né? A cooperativa de lácteos. Quem é o cooperado? É o dono da vaquinha, né? O dono da vaquinha tá lá, ele produz o leite, pega o leite e entrega para a cooperativa. A Receita entende que isso é um ato cooperativo. A cooperativa está entregando insumos para eles. Ele ainda entende, talvez, que é um ato cooperativo. Agora, a partir do momento que a cooperativa industrializa esse leite, transforma em manteiga, vende no mercado, volta para a cooperativa, ela pagou o que para o cooperado? Ela pagou o preço do leite, mas agora ela vendeu manteiga. Essa diferença entre o leite e a manteiga, tirando, né, os custos que ela teve para fazer isso, de logística, de marketing, de equipe, de indústria, tudo, sobrou ali o lucro, né, que na cooperativa é chamado de sobra. Essa sobra retorna para o cooperado. Ele já não entende que a parcela que vem do mercado, ele já não entende que é ato cooperativo. A gente fala, mas, gente, a cooperativa, ela é uma pessoa jurídica neutra. Tudo aquilo é do cooperado, né? Aquela manteiga também é do cooperado. Então, você vai tributar de novo, você vai tributar na cooperativa e depois no imposto de renda dele, que ele recebeu esse recurso. Então, você está tributando 2 vezes. Então, eles têm essa dificuldade de entender a cadeia completa até chegar a pessoa física que paga o imposto de renda. Então, muitas vezes, na cabeça dele, a gente teria que pagar o imposto 2 vezes, na cooperativa e no cooperado. Eles não entendem que é uma adequação, e sim um privilégio, né? Exatamente. É isso aí. Até porque o papel institucional da Receita é arrecadar. Então, não forçar a mão um pouquinho não faz mal para ninguém no cumprimento da sua missão. Né? Claro. E aí eles forçam bastante no nosso caso. Vamos dizer assim, em termos de negócio, eles estão olhando o negócio deles, né? Claro, só que aí ele inviabiliza, né, a cooperativa, porque é isso que a gente fala. Por que um cooperado vai querer ficar numa cooperativa se ele vai pagar imposto 2 vezes, né? Então, o artigo da Constituição que fala que a gente tem que incentivar, né, o associativismo, promover, né, o associativismo e o cooperativismo, não está sendo cumprido, porque, na verdade, você está penalizando a pessoa que resolve fazer os seus negócios de forma cooperativa. Nós que atuamos como cooperativa do ramo trabalho, produção de bens e serviços, a gente sofre muito isso, principalmente na hora de explicar ao cooperado as retenções que ele tem que ser feito na produtividade dele, tem que ser feito.
e acaba sendo penalizado, acaba sendo algo mais caro do que se ele, por exemplo, fosse um MEI. Ele tem esse mau entendimento. Se ele for MEI, ele está mais privilegiado. Barato. É mais barato para ele, né? Não, beleza, mas aí nós temos nós estamos meio, digamos assim, despreparados ou desmaterializados dos instrumentos necessários para fazê-lo entender que o conjunto da agência... É mais coisa do que só o tributário, né? Exatamente. Então aí nós temos o nosso problema aí da nossa deficiência, que a gente tem que reconhecer, porque a autocrítica nos leva à melhoria. E o outro ponto é nós dizermos, eu acho que nós temos um pouco de dificuldade de explicar para a sociedade brasileira, e para o mundo, inclusive, mas não para o mundo nem tanto, porque nós somos modelo, o ato cooperativo é um modelo para o mundo. Mas nós temos dificuldade para a sociedade brasileira de explicar o que é uma cooperativa. Nós não conseguimos explicar. Que é uma agência condensatória de estruturação de recursos de todas as ordens possíveis para o desenvolvimento econômico, social e financeiro do cooperado. Isso que nós não estamos conseguindo passar, o jeito de ter. Tá? Eu acho que aí está um pouco confuso. Que é o caso, se nós pegar o exemplo que a Fabíola deu agora, você explicar que uma manufatura com um efeito lá da venda do produto industrializado retorna para o cooperado, mas o que o cara tem a ver com a indústria? Não, tem a ver que se ele tivesse que... Nós voltamos para explicar, nós refazemos. Nós voltamos a dizer, não, mas se ele tivesse que fazer, ele passaria por todo esse processo, ele sairia mais caro para ele fazendo em conjunto. Então, eu acho que hoje nós estamos com um pouquinho de dificuldade de desenhar esse modelo de forma esquemática que todos entendam com maior tranquilidade. E isso passa, claro, pelos escritos, né? Nós temos que precisar publicar mais. Aí eu acho que isso também a gente está pecando um pouquinho. Mas é autocrítica, né? Inclusive para a sociedade. E com tudo isso, a OCB ainda conseguiu, né? Nós conseguimos lá mexer com o Legislativo Federal a ponto de alcançarmos êxito aí nessa primeira batalha. Eu chamo a atenção para algumas coisas que vocês trouxeram hoje. Primeiro, Paulo Campos, quando falou da importância da OCB aproveitar esse momento e traduzir isso para as milhares de cooperativas que não estão integradas no sistema hoje, sabe, Fabíola? A gente tem um desafio ainda maior de se organizar enquanto sistema, né? A gente que trabalha nos estados, a gente vê isso assim, ainda tem cooperativas que não querem ser filiadas ao sistema local, que não querem participar dos cursos, que não querem se aproximar e tal. Então, assim, nós somos muito maiores, na verdade, do que a gente é agora, né? A gente pode ser ainda mais representativo, a gente pode ser ainda mais político, a gente pode ser ainda mais estratégico e a gente pode ser ainda mais econômico, né? Então, eu acho que é um grande desafio e a gente precisa trabalhar isso, discutir isso e levantar essas questões que bate de frente com o que o Paulo trouxe, ou seja, nós não sabemos vender ainda a beleza que é ser cooperativa, né? Então, vamos aproveitar o gancho aí, Zé Flávio. Vamos pedir a Fabíola para falar um pouquinho também sobre lei complementar. Acho que isso é importante. Ah, sim. Isso. É porque realmente a Constituição, né, a PEC 45, ela vai fazer mudanças na Constituição. E apesar da Constituição brasileira já ser extremamente detalhada, né, mais do que a maior parte das constituições em todo mundo, e ser alterada até bastante. Oi? Estão me ouvindo? Não, para mim tinha caído. Eu não sei se... então beleza. Não, tá ok. Tá normal. Então, assim, é uma Constituição muito detalhada e que tem mudanças, né, mais frequentes do que na maior parte dos países, ainda é uma Constituição. Então, a PEC, ela trouxe regras gerais, né, não trouxe detalhamentos. Então, isso a gente discutia muito com o relator, tanto a gente no nosso tema, quanto todos os outros setores, porque todo mundo queria garantir já na Constituição, e muitas coisas ele falou, olha, não tem condição, gente, eu vou colocar a regra geral aqui na Constituição e o restante a gente vai ter que trabalhar nas leis complementares. Então, a gente ainda vai ter também alguns detalhamentos que vão depender de lei complementar. Mas, assim, o mais importante são duas coisas. Que a PEC 45, ela
garantiu que a gente tem direito a um regime específico, então já demonstra que o cooperativismo, ele é um modelo que precisa de um regime específico, ele não precisa necessariamente, pode se quiser, porque a gente botou como optativo, mas ele não precisa necessariamente seguir o regime geral, então a Constituição já está dizendo isso, está falando, olha, legislador, você tem que fazer uma legislação específica, e o segundo ponto é que ele trouxe para a Constituição o detalhamento do que é esse ato cooperativo, que estava lá no artigo 79 da Lei 5764, ele sobe para a Constituição Federal. Então, a gente para de ter tanto embate com a Receita Federal sobre o que é e o que não é ato cooperativo, né? Isso já está ali garantido. E aí, os detalhamentos sobre questões de crédito, enfim, algumas coisas que a gente ainda acha que precisa detalhar, a gente vai ter que discutir na lei complementar. Mas a gente fez um avanço muito grande, porque parte dos deputados, o grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária deve discutir essas leis complementares. Então, a gente já tem falado com eles já estão cientes, né? O nosso representante nesse grupo é o deputado Vitor Lippe, de São Paulo, médico cooperado de uma Unimed. Então, assim, ele está bem ciente e já está bem empolgado de começar a trabalhar nessa lei complementar. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Que a gente teve essa vitória na Constituição, mas, claro, a gente precisa continuar trabalhando aí na lei complementar. E aí, o que a gente estava falando aqui agora, né, sobre cooperativas fora do sistema, é aquela coisa, né? É triste, mas a gente também vê muito, né? Tem na teoria política, na teoria econômica, né? O efeito carona. Acabam que essas cooperativas, elas recebem muitos dos benefícios que a gente está fazendo para as cooperativas que estão regularizadas de acordo com a Lei 5764, né? Porque o que a gente faz por cooperativa, a gente faz para todas as cooperativas. E é uma pena que elas não reconheçam isso, porque eu acho que tem algumas conquistas que a gente tem que não tem discussão, né? Quando a gente aprovou ano passado a Lei Complementar 196 das cooperativas de crédito, uma lei complementar em duas casas, né, em um ano, no Câmara e no Senado, por unanimidade e sem nenhum veto, foi 100% sancionada pela Presidência da República, o que a gente retornou para as nossas cooperativas de crédito em termos da contribuição cooperativista não tem preço, né? Com certeza. O mercado que abriu para eles, a segurança jurídica que está dando para eles, e agora no ato cooperativo, essa mesma análise, fora todo o resto que a gente trabalha, né, com legislações menos detalhadas, né, de menor porte, com todos os eventos, o conteúdo, produtos e serviços que a gente tem, todos voltados para o cooperativismo, né, no Sescop. Então, assim, não falta motivo exatamente para elas estarem aqui com a gente. Talvez o que falta é conhecimento, é um problema, claro, a comunicação para a gente trabalhar, disposição, né, dos dois lados algumas vezes, mas enfim, mas de qualquer jeito a gente tem muito orgulho do que a gente faz, né, em prol das cooperativas. E a gente espera que esse pessoal reconheça, né, consiga visualizar e entenda que a OCB está aqui para trabalhar por todo mundo, por todo o cooperativismo. A gente tem uma equipe super motivada que trabalha aqui 24 horas por dia pensando em como promover o cooperativismo no Brasil, né? A gente está aqui para isso. Muito bom. Muito bem. Parabéns, Fabiola. Meus amigos, eu quero agradecer muito aqui a participação de todos. Muito boa. Ficar mais 1h30 com a Fabiola aí? Adoraríamos. Agradeço aqui a participação dos cooperação ainda. Nossos futuros parlamentares aqui, os deputados Paulo Campos e Zé Flávio Linhares, e a senadora Fabiola Nader Mota. Aí sim. Profecia, hein? Valeu, meus amigos. Obrigado. Obrigada, gente. Um abraço. Bom. Tudo de bom. Um abraço a todos. Até a próxima.